Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos da Sociedade Espírita Vinha de Luz de Campo Grande, Rio de Janeiro, que estão nos assistindo. Hoje, meu nome é Marisa Mendes e hoje nós fomos convidados a estarmos aqui com vocês para estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do item 11 ao item 13. O orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Bem, os espíritos bondosos e amigos vieram nos trazer essa mensagem, orgulho e humildade, e ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que eu não vou me furtar a ler pedaços dela. E no Evangelho diz assim: orgulho e humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esse espírito é o Lacordaire. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir vos esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar o vosso aprimoramento. Bendito seja pela graça que nos concede de tornar a minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos vós encarnados que estáis aflitos e procurais a luz. Que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar essa luz aos vossos olhos. Então, a mensagem é orgulho e humildade. E a primeira coisa que Lacordaire nos dá nesse primeiro parágrafo é a noção da humildade que já habita dentro daquele ser. Porque ele pede a Deus que lhe conceda a graça de tornar aquilo que ele quer nos passar audível, compreensível, palatável. Então, ele já fala de humildade fazendo o quê? Nos dando exemplo de humildade. E nós temos exemplos imensos de humildade na história do cristianismo e até fora dela, de grandes personalidades que muitos estão no espaço até hoje. E essas personalidades, elas vêm nos dizer que o único caminho que se chega até o reino de Deus é o caminho da humildade. E não podemos nos furtar, porque hoje, dia 5 de maio de 2023, ontem o mundo cristão festejou o nascimento de Francisco de Assis, o poverelo de Assis, que tanta humildade nos deu exemplo, que de tanta humildade viu, e que para chegar a Deus, o que fez? Se tornou cada dia mais humilde, se despiu, como diz na música de Gilberto Gil, se despiu da roupa, do calçado, e foi falar com Deus, foi procurar a sua essência divina, foi viver essa essência divina. Então, a virtude, como diz Lacordaire, é uma virtude muito esquecida de nós, e é muito até irônico que ela seja muito esquecida de nós, porque é justamente a chave que nos abre a porta do reino de Deus. E também é muito coerente que ela seja muito esquecida de nós, porque ela é justamente a virtude que nos infelicitou, as inúmeras existências que produziram quem somos nós hoje. Mas se nós formos extremamente honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que nos falta humildade. Falta humildade nas vivências na Terra. No outro dia, eu ouvi uma pessoa falando assim, num comentário, num ponto de ônibus. Ah, depois que começaram a falar nessas coisas de empoderamento do negro, eles ficaram todos metidos à besta. E, como nada existe por acaso, eu vi um comentário de uma negra famosa, de uma atriz negra famosa, competente, talentosa, dizendo que a fala do negro empoderada, o negro ocupando espaços de poder, de espaços de destaque na sociedade, soa ainda tão estranho para todos nós, porque está tão entranhado no nosso ser,
no nosso subconsciente, no inconsciente coletivo, que o lugar do negro é um lugar de subalternidade, que quando a gente vê o negro num lugar e posição de destaque, a gente sempre usa essa expressão arrogante, prepotente, está se achando. Mas é que, na realidade, para nós, ver o negro numa posição de destaque na sociedade é uma coisa que fala assim para o nosso subconsciente, como? Mas ele devia me prestar homenagem, ele devia falar baixo para mim. Então, que a gente precisa prestar muita atenção, porque isso é o resquício, é o fator evidente de que nos falta muita humildade ainda no coração para a gente acatar a voz de todas as cores, de todas as nuances. E são essas percepções atentas de nossa parte, pela nossa vontade de fazer diferente, de fazer com que o sentido da nossa vida seja um sentido que vale a pena, quando a gente sair dessa existência, dizer, eu me esforcei, talvez eu não saia humilde, mas pelo menos quando sair da vida e fazer aquela autoanálise, nós nos descobrirmos esforçados neste caminho, porque a natureza não dá salto, e essa construção desse eu novo, desse homem novo, ele é uma coisa paulatina e depende muito da nossa decisão firme de todos os dias, se reconhecer como espírito e como espírito imperfeito e trabalhar, labutar de verdade para que essas virtudes elas cheguem a nós, elas vão se interpondo no nosso ser, preenchendo os nossos vazios, as nossas escuridões. Ele diz assim, quer ver? Lacordaire. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como usasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Relembrai aquele que vos salva, relembrai da sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Então, quando a gente lembra do Evangelho de Jesus, e nós estamos aqui relembrando mais uma vez, lendo, estudando, tentando compreender, nós precisamos também lembrar de uma coisa, de nos esquecer de ler o Evangelho como hábito, mas nos lembrarmos de ler o Evangelho de Jesus com paixão. A paixão, quando é mal direcionada, ela nos infelicita. Mas a paixão que é dirigida para o bem, ela reconstrói, ela modifica paisagens, modifica o mundo, instala o progresso. E nós precisamos nos apaixonar por Jesus diuturnamente, apaixonar-se pelas suas lições, apaixonar-se pelos seus exemplos. Então, que nós precisamos fazer exercícios de humildade, exercícios de esquecimento de nós mesmos, para alcançarmos esse fim tão colimado. Um amigo querido diz que o espírita acomodado é aquele que já desistiu de fazer a sua reforma íntima. Aquele que põe aquela palavra assim, reforma íntima é muito difícil. Quando a gente põe o difícil na frente é porque inconscientemente a gente está desistindo. Aí ele vira o espírita de sacristia, espírita de cafezinho, o espírita de água fluidificada, o espírita que vai tomar passe, que passa 30 anos fazendo as mesmas coisas e que acha que 30 anos, 40 anos, 50 anos de espiritismo é posto e cargo de humildade, é posto de cargo de caridade, e não é. E não é. E aí desencarna e vai bater com as costadas espirituais lá no Hospital Esperança, enlouquecido porque se revisou, se reviu e percebeu que pouco fez, e muito se iludiu e se enganou. E enganou a muitos. Porque não se engane, nós somos espelhos de muitos. Muitos nos olham, neste mundo físico e no mundo espiritual, principalmente os nossos cobradores, que muitos, infelizmente, se riem das nossas ilusões, das quimeras que nós engendramos para nós mesmos, para nos convencermos que nós já estamos no caminho da santidade, e não estamos. Pois fizermos, novamente repito, uma autoanálise acurada,
e sincera, vamos perceber que nos faltam virtudes essenciais. Relembrai aquele que vos salva, repito, a fala de Lacordaire. Relembrai a sua humildade que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. Eu estava conversando com minha filha que nós consumimos muito ora pro nobis, que pela graça de Deus abunda no quintal. Mas que eu fiz vitamina com couve e abacaxi. Uma coisa pequena, né? Um exemplo pequeno de humildade. A humildade está até na natureza. A natureza nos ensina a humildade. Couve tem ferro, mas sabemos que ora pro nobis tem muito mais ferro do que a couve, que a maioria dos vegetais. Mas acontece que quando nós pusemos a couve na vitamina, ficou aquele gosto forte da couve, né, que se sobressaiu até a abacaxi. E ela falou, quando você põe ora pronobis, ela assume o gosto do abacaxi. E aí eu fiquei pensando na humildade desse exemplo, porque a humildade serve com a melhor das qualidades, com o melhor que ela pode fornecer, que no caso é o ferro, mas ela não se importa em ser protagonista no paladar. Ela assume o gosto do outro, da outra fruta, ou até do outro legume que se coloca numa vitamina, ela assume, se apaga, mas as suas qualidades essenciais estão lá. E é assim, com esse exemplo da natureza, que nós deveríamos exercitar, angariar para nós a humildade. Nos apagarmos, mas oferecermos sempre sem esperar de volta o melhor que nós pudermos. Lacordaire nos diz: o orgulho é o terrível adversário da humildade. E eu acrescento: o nosso maior tirano. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas a seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Nós vimos aí, né? O resquício desse racismo estrutural é, no fundo, porque nós achamos que somos melhores do que o outro. No caso do racismo, pela cor. No caso do dinheiro, pela vultosa soma que carregamos muitas vezes. E ele diz: ó, quanta cegueira e irrisão! Deus vos distingue por acaso pelos corpos? O inventório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. A loucura que o orgulho produziu na humanidade é tão grande que até hoje vemos reportagens terríveis que dizem assim: aqueles da realeza, os de sangue azul. Tanta ilusão. E ele faz um apelo: ó rico, enquanto dormes sob os teus aposentos dourados ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos que valem o mesmo que ti jazem sobre a palha? E aí Lacordaire já começa a falar de uma outra virtude necessária, condição sine qua non para se adentrar ao reino dos céus: caridade. E aí nós vamos aqui no livro, nesse livrinho aqui, Relicário de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, tem uma linda introdução do nosso querido espírito chamado Fabiano de Cristo, um espírito que é muito, muito bondoso e que é apaixonado por essa casa Sociedade Vinha de Luz. Salve, seu Maceió. Nessa lição, nessa introdução, ele diz: em louvor à caridade. Grande é a seara do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, a expressar-se no trabalho constante do seu apostolado de redenção. Dentro deste apostolado, há naturalmente quem administre, quem legisle, quem doutrine, quem esclareça, quem teorize, quem corrija, quem defenda o direito, quem defina a estrada certa, quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento, quem analise a mente do próximo para graduar a revelação, quem advogue a causa da verdade, quem organize os círculos determinados de tarefas nos horizontes da inteligência. Entretanto, continua Fabiano de Cristo, todas essas manifestações a quem somos chamados na obra do Senhor
é imprescindível que tenha quem atenda à caridade. A caridade, que é o próprio Jesus de braços abertos, nos induzindo à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina bondade, a divina vontade. Caridade para com os pequeninos, que se elevam à bênção de Deus, caridade para com os espíritos, que a experiência de algum modo já engrandeceu, para que se façam eles intérpretes dessa bênção em favor dos que sobem dificilmente no monte da elevação. Guardemos humildade, nos recomenda Fabiano, à frente de todos os condutores do pensamento e do trabalho na obra do Senhor, cuja intimidade hoje buscamos, sequiosos que somos de redenção, osculando-lhes respeitosa e reconhecidamente as mãos consagradas à ordem e à verdade, à justiça e ao bem, mas, genuflexo, roguemos a eles que nos ajudem para que a caridade nos encontre fiéis em seu culto, na pessoa dos nossos semelhantes. Então, a segunda virtude para que alcancemos o reino de Deus é a caridade. A primeira, humildade. A segunda, a caridade. Ou uma ou outra, porque as duas nunca caminham sozinhas. Nunca. Então, que os bem-aventurados filhos de Deus, que somos todos nós, de todos os planos da vida, que nos lembremos disso e que nos ponhamos definitivamente na posição daquele que ama, naquele que é humilde, naquele que não quer a sagração, as palmas da vitória, mas aquele que quer única e verdadeiramente seguir os passos do Mestre. Mais adiante, Lacordaire diz assim, orgulhoso, que éreis vós, antes de ser nobres e poderosos. Talvez éreis mais baixos que o último dos vossos criados. Curvai, pois, as vossas frontes altivas, pois Deus pode baixá-las no momento em que a elevais. Então, nós vimos, agora passamos recentemente, ainda estamos passando, o momento da pandemia, em que nenhum dinheiro do mundo foi capaz de devolver o ar para quem sufocava por causa do pequeno vírus. Nenhum dinheiro, nenhuma clínica luxuosa, nenhuma posição social. Ela ceifou o orgulho pela raiz e nos nivelou, nos mostrando, sim, sim, nós somos todos iguais. Nós entraremos no reino de Deus com a bagagem que nós construirmos. Então precisamos atentar para isso, para esses exemplos. Adiante ele diz assim: e tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chora? Por que gostaria de envergar aqueles vestidos ricos? Olhe, vou te dizer que muitas e muitas, na maioria das vezes, por trás daquelas vestes ricas e daqueles salões dourados, se escondem as mais profundas iniquidades. A beleza, a riqueza, o fausto, o poder, são provas muito difíceis para o espírito, porque muito poucos resistem. E aí nos lembramos da lição do livro, esse livrinho aqui, ó, antiguinho aqui em casa, Jesus no Lar. E a lição de número 12, que diz assim: Os descobridores do homem. Fizeram uma leitura dos trechos da história de Jó na residência de Simão Pedro. Versou acerca da fidelidade da alma do Pai Todo-Poderoso. E todos estavam alegres naquela vibração. E Jesus, muito bem-humorado, porque o bom humor faz parte dessa criatura divina, ele contou uma pequena história. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem que era tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos lhe rendiam um especial louvor. E tão eram
rasgados os elogios à sua conduta, que essas informações acabaram subindo lá no trono do Eterno Pai. E porque vários arcanjos, vejam bem, vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência deste homem maravilhoso para o céu, determinou a divina sabedoria que ele fosse procurado na selva da carne, a fim de se verificar com exatidão se ele estava efetivamente preparado para essa sublime investidura. Para isso, prestem atenção, os anjos educadores a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores dos homens santificados. Olha quem são esses descobridores: a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Todos os 4 desceram, cada qual no seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. E a primeira que desceu foi a necessidade, que, nesses casos, sempre surge em primeiro lugar. E aproximou-se do grande crente e se fez sentir de várias maneiras, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono. Abandono de entes amados, porque quem a gente não conhece não nos abandona, a gente não conhece. Então, a dor vem sempre de quem está perto da gente. Entretanto, o devoto, robusto na confiança em Deus, compreendeu na mensageira uma operária celeste e a venceu, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Aí chegou a vez do dinheiro. E veio o dinheiro e se acercou do homem, lhe conferiu uma mesa farta, imensos recursos monetários, considerações sociais de toda sorte. Aí aparece a comenda, aparece as faixas comemorativas, né? De toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se então de quem? Da caridade. E afastando-se de todas as insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu as moedas e as posses em multiplicadas obras do bem, conquistando para si o equilíbrio financeiro, o progresso de muitos e a veneração geral. Saiu vitorioso dessa segunda prova. Aí veio o poder. Essa mosca que pousa, que pica muitos e que levam muitos à loucura que nós estamos vendo. E que o poder, então, se investiu aquele servidor de larga e brilhante autoridade. E o devoto, contudo, o que fez, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é um simples empréstimo da providência celestial. Ele se lembrou do quê? Daquilo que todo mundo, principalmente o espírita, tem que se lembrar todos os dias, da transitoriedade da existência física, que nós estamos aqui num segundo para aprendermos neste segundo, com todos esses mestres, a aprender a amar. E ele se recordou dessa providência e usou o poder com quê? Com brandura, educou quantos o rodeavam, e, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebeu em troca a obediência e a admiração do povo entre a qual ele nascera. Poder com brandura, coisa de poucos. Lembro de poucos na história. Aí, o mensageiro, o celeste homem, ainda na terra, triunfante, feliz, foi visitado novamente, enfim, pelo 4º mensageiro. Era uma 4ª mensageira, a cólera. De maneira que lhe sondou a posição espiritual, da mesma forma que diuturnamente os nossos cobradores espirituais, aqueles lá do nosso passado, escabroso, nos sonda. Então, ele sondou essa posição espiritual e a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e lhe tocou o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado
que, embora a expressão da verdade fosse, constituía um certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social e da sua indiscutível dignidade. Tocou o quê? O amor próprio, que pode se traduzir por excesso de orgulho. Foi melindrado no seu orgulho. E aí, o devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto congestionado e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares, servidores e prejudicando com a fala desavisada a sua própria obra. Somente depois de muitos dias ele conseguiu restaurar a sua tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o seu íntimo, lhe revelando o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando o Senhor da vida que aquele filho matriculado na escola da iluminação na carne ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. E ainda tem muito espírita, muito cristão espírita achando, porque varre, porque funda, porque bota a água da paz no copinho, porque faz palestra, porque tem uma obra de caridade para dirigir, está santificado. Ah, ler engano, quanta ilusão infeliz. Precisamos ficar atentos e fortes na nossa senda. Nos lembrarmos, botarmos bilhete. Eu sou espírito imperfeito. Eu estou no caminho longo da iluminação e estou no início, porque é nessa encarnação que eu, conhecendo o Consolador prometido, começo a compreender que eu preciso me olhar e me corrigir. A curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes naquela assembleia na casa de Simão Pedro, que não ousaram trazer à baila qualquer ponderação, ficaram quietos. Mas Jesus, estampando no seu rosto um sorriso sereno, terminou a história assim. Fala Jesus. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para se elevar ao céu, determina então o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina criteriosamente as necessidades morais, lhe examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir no bem nessa sementeira imensa que o dinheiro pode nos descortinar. Então, alguns caem desastradamente nos objetivos inferiores e a capacidade, lhe perde. E aí, desastradamente, muitos também são arrastados pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então, o brilho de uma alma está na humildade, não no engrandecimento das virtudes, não das virtudes que os outros possam, porventura, dizer que nós a possuímos, mas na alegria de servir e servir a todos e a tudo, sem olhar para quem. Olha, eu vou dar passe naquele ali, porque aquele ali é um grande obreiro dessa casa. Então, ó, a gente junta uns médios melhores da casa que a gente considera e todos vão dar naquele lá. Ah, aquele lá é um grande benfeitor. Então, esse tipo de discriminação
é fruto do nosso orgulho, do nosso desentendimento ainda das leis divinas, ainda do Consolador prometido. O mestre, para finalizar a história de Neio Lúcio, o mestre calou-se e sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, se calou silencioso. Porque o mestre entendia que isso é fruto dos tempos. Ah, é verdade que realmente nós fazemos silêncio diante disso. Porque quando nós verdadeiramente nos olhamos e reconhecemos que nós não temos mesmo essas virtudes todas que achamos que temos, calamos e entristecemos no primeiro momento. Mas é preciso que retornemos a Deus, vosso Pai, como diz Lacordaire, e então todos nós que servimos ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer o Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o item 11, por Lacordaire, em Constantine, 1863. Mas aí nós vamos nos lembrar também de uma outra mensagem que vem no item 12, que diz assim: por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Não quiseste reconhecer a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar torna-se geral. A quem recorrer, se vós mesmos procurais sem cessar esmagar-vos uns aos outros? Então, esse comportamento doentio, não vamos levar ao pé da letra, o esmagar-vos uns aos outros, é quando a gente sempre se acha melhor do que o outro, quando a gente acha que a palestra que a Marisa está fazendo, por exemplo, ela poderia ser muito melhor, e eu reconheço, poderia ser sim. Mas, quando você aponta o defeito para o outro, como diz André Luiz, é porque você já deve estar preparado para fazer melhor. E vai e faça. Porque apontar o erro do outro, mas permanecer encastelado no próprio orgulho, sem fazer nada, não é uma atitude cristã. E muito, muito menos uma atitude de um cristão espírita. Nós precisamos nos lançar ao mar do trabalho no bem, mesmo com todas as nossas imperfeições, mesmo com todas as nossas idiosincrasias, as nossas irrelevâncias, as nossas relevâncias, as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas indecisões, as nossas aflições. Levar isso tudo e sermos verdadeiros. Olha, eu estou aqui apresentando o melhor que eu posso. Talvez eu possa melhorar, mas isso vem com o tempo. E aceitar-se. Nós colocamos todos num patamar de divindade porque viemos de culturas, de existências passadas em que glorificávamos e cultuávamos as imagens como algo distante e estanque, longe do nosso poder de chegar a... Como? Ah, eu não vou fazer. Tipo assim, quer ver? Ah, eu não vou fazer a prece, não. Nossa, Maceió faz uma prece tão esplêndida que a minha prece não, eu não posso fazer palestra. A palestra do César Braga Said é de fato maravilhosa. Como que eu vou fazer uma palestra igual? Então, aí diz, eu sou tímido. Tímido nada, é orgulho. A timidez é fruto do orgulho. O espírito prefere não fazer do que demonstrar as suas fragilidades. Aí ele é tímido. Vamos vencer nossos orgulhos, vamos utilizar as ferramentas que temos na Terra. Terapias, psicólogos são excelentes para nos descortinarmos o caminho do autoconhecimento. Mas a fonte da verdade e da vida é Jesus. Não sabe o que fazer, procure Jesus. Ainda não sabe fazer o que fazer, se procurou Jesus, procure o Consolador. Ainda assim não sabe, procure a terapia, procure ajuda. Converse, procure, espalhe no ar que você deseja se auto-melhorar.
Mais adiante, o nosso irmão diz assim: por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos mais do que toca o coração? Porque o vício na opulência é o objeto das vossas adulações, enquanto só tendes de olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se guarda na obscuridade. Existe uma cultura velada, de que, por exemplo, eu vou falar do médium de sustentação. Ah, eu não tenho mediunidade, eu vou lá e fico só rezando. Ah, ele é só médium de sustentação, dizem aqueles que se acham os portadores de todas as virtudes mediúnicas. Em primeiro lugar, quanto mais, se você não é um espírito missionário, quantos mais virtudes mediúnicas tu tiver, mais dívidas pretéritas possuis. Por isso que a misericórdia divina te deu tantas ferramentas para fazer o bem incessantemente. Em segundo lugar, quando a gente a gente menospreza a mediunidade do outro. Ah, ele é só médium de sustentação. Primeiro é ignorância e segundo é orgulho. E a gente precisa se controlar, né? Se não se controlar, nunca vai se corrigir. A gente começa se controlando, controlando a língua, que fala demais. E eu estou falando da nossa língua, entendeu? Nós falamos demais e falamos muita besteira, porque o nosso espírito imperfeito, ele não consegue esse silêncio divino, que é necessário que a gente aprenda a fazer, e a meditação nos favorece esse caminho de refletir antes de falar. Precisamos nos controlar e precisamos, né, refrear esses ímpetos do orgulho para que a gente não fale tanta besteira, para que a gente não menoscabe a nossa oportunidade, para que a gente não entristeça quem anda conosco. E ele diz: por que todos esses brilhos, né, te ofuscam e tu dá tanto valor a esses brilhos? E a gente responde: porque eu ainda não consegui descobrir o brilho que a humildade dá ao meu espírito. E nós só vamos fazer isso primeiro se nos admitirmos todos os dias que somos espíritos, numa experiência carnal. Segundo, que nós precisamos, na experiência carnal, pensarmos todo dia como espírito. Eu sou um espírito. E como espírito, crente em Deus, e que me quero seguir, ser seguidor de Jesus, como eu devo me comportar diante de tal ou qual situação? É vero que precisamos correr atrás da vida material, de promover o progresso de nós mesmos e de nossa família, mas é necessário que a gente não atravesse a existência atravessando esse limiar e só ficando na vida física como se fôssemos apenas matéria. Eu sou espírito. Como espírito, como eu devo me comportar? Qual é a lei máxima? Qual é a regra de ouro? Façais ao seu próximo o que gostaria que vos fizesse. E me pautar como espírito nessa senda. Então, ele diz assim: seria bem diferente se o vício dourado também fosse fustigado pela opinião, como ocorre ao vício em andrajos. Mas o orgulho é sempre indulgente para tudo o que a agrada e o adula. Séculos e séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis vós, nos estragou, é verdade, sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar o seu bom senso e a sua razão? Porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão. Hoje, a sociedade sofre as consequências disso. Temos aquelas bonecas lindas, cheias de filtros tecnológicos nas redes sociais, que apresentam o melhor cabelo, o melhor corpo, a melhor pele, o melhor tudo. Temos crianças que são permitido o dia inteiro o acesso a esse tipo de comportamento. E lá no Lar de Frei Luís, no departamento de psicologia, temos crianças de 6, de 7, de 8, de 10, de 16, de 18, se cortando, porque não suportam a frustração
de atingir esses patamares antinaturais e inatingíveis. Precisamos olhar para isso, porque o cerne da questão dessa infelicidade toda é orgulho, é egoísmo. Estar atento, atento e forte, para que a gente não progrida no roldão das horas da transição, para que a gente não caia na loucura e no suicídio, característica máxima nesse momento de transição. Precisamos olhar para nós, olhar para os nossos, olhar para o que passa na rua, olhar sem medo, porque temeis. E ele diz assim para nós: não esqueçais que esse estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os derradeiros limites, é indício de queda próxima, pois Deus sempre abate os soberbos. Se por vezes os deixa subir, é para dar-lhes tempo de refletir e emendar-se sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dirige ao seu orgulho para adverti-los. Mas, em lugar de abaixar-se, eles se revoltam. E então, quando a medida está cheia, ele os derruba de repente, e sua queda é mais terrível quanto mais alto eles tiverem subido. Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos e ainda assim retoma a coragem. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre teus olhos à luz, eis aí as almas dos que não estão mais aqui e que vêm vos chamar aos seus verdadeiros deveres. Esse chamamento é para todos, mas principalmente a nós espíritas, que estamos de posse do Consolador prometido, estamos de posse desta divina providência, para que nós, nessa terceira fase da revelação espírita, da terceira revelação, essa terceira fase, que é a fase da socialização da doutrina espírita, não proselitismo, socialização, através dos nossos exemplos, nós possamos contagiar a muitos, contagiar a quantos pudermos, com a beleza dessa doutrina que já habita dentro de nós, nos nossos gestos, nas nossas palavras, na nossa conduta, na nossa fala, no nosso olhar amoroso sobre tudo e sobre todos, sem julgamentos. E com muita humildade. E com muita caridade no coração. Emmanuel, no livro Justiça Divina, esse livrinho abençoado, ele diz assim: anseias em verdade pela grande sublimação. Anotastes a biografia dos paladinos da solidariedade e ambiciona um dia comungar-lhes com a experiência. Recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando as possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram a uma expectação improdutiva. Em razão disso, gostaria de seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas de tua capacidade moral para a estrada gloriosa. É indispensável, termina Emmanuel, que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Então, meus amigos, esse senhor, esse grande tirano, que é o orgulho, o tirano maior de nossas almas, ele precisa ser sufocado com muita
vitalidade, muita força de vontade para todos nós, por todos nós. No item 13, quando ele fala da missão do homem inteligente na Terra, ele diz assim: a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos para fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de quê? De orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe aquilo que ele lhe deu. Ferdinand, Espírito Protetor. E quando nós pulamos para essa lição que vem logo a seguir, é a lição do item 13, o bispo de Argel, Adolphe, ele nos diz que a raça humana era pobre, porque na sua misericórdia ele envia um poderoso remédio para os nossos males, mas que era preciso que nós abríssemos os olhos, porque o nosso orgulho nos fecha os olhos. E Ferdinando então nos adverte que nós temos inteligência para isso, para com os olhos bem abertos podermos encetar o nosso projeto como espírito individualmente e nos juntarmos numa corrente para que coletivamente nós possamos dar nosso quinhão de contribuição para o avanço evolutivo da humanidade. Então, está tudo imbricado. Precisamos usar a nossa inteligência, que já está devidamente desenvolvida, para podermos aplacar e sufocar esse orgulho que há tanto tempo nos infelicita. E podermos assim, enfim, mais seguros, mais humildes, mais caridosos e mais seguros de estarmos com as nossas mãos nas mãos do Cristo, possamos adentrar esse reino dos céus e continuar a produzir o bem na nossa eternidade, porque a nossa destinação é um determinismo divino, é a perfeição, é a felicidade. Mas Deus é tão misericordioso que nos criou simples e humildes ignorantes para que nós fôssemos os coautores desta perfeição, os construtores. Marcarmos nossas mãos como Cristo marcou as dele com os cravos da cruz infame. Que carreguemos a nossa cruz, que recebamos os 4 mensageiros das provas do Altíssimo, necessidade, poder, dinheiro, a cólera, com muita sabedoria, e que possamos usar essas provas como alavancas do nosso progresso. Que a paz, o amor, a paz e o bem que Francisco desejava à humanidade, eu também humildemente vos desejo. Muito obrigada pela oportunidade, paz, saúde integral a todos, e que um dia veremos de todos de ser felizes. Que assim seja, meus amigos. Graças a Deus.